Lugares geométricos. O que são lugares geométricos? Uma figura é chamada de lugar geométrico se ela satisfaz duas condições. Quais são essas condições? Todo ponto dessa figura tem a mesma propriedade. E segundo, nenhum outro ponto, aqui faltou a palavra outro, nenhum outro ponto do universo considerado tem essa propriedade, ok? Então, para uma figura ser um lugar geométrico, tem que satisfazer essas duas condições. Vamos ver duas delas, ok? A bissetriz e a mediatriz de um segmento de reta. Bissetriz de um ângulo. Quando você tem um ângulo, você tem duas semirretas para formar ele, ok? A bissetriz de um ângulo é uma semirreta que vai dividir esse ângulo em duas partes iguais, ok? Como você vai construir essa bissetriz? Primeira coisa, você vai, com a ajuda do compasso, fazer a interseção de uma circunferência com a semirreta R e S, ok? Então eu vou diminuir aqui um pouco. Observe que com esse comprimento você marcou dois pontos, que é o X e o Y. E essas distâncias são iguais, ok? Que é o raio dessa circunferência. Novamente, com o uso do compasso, você vai fazer duas circunferências, ok? Dois arcos. Basta você fixar uma no X e uma no Y. Lembrando que essas duas circunferências agora, elas têm que ter o mesmo raio, ok? Não precisa ter o mesmo raio que essa, ok? Basta que elas vão intersectar em algum lugar depois. Então, eu cheguei aqui no X, marquei no X, fiz uma circunferência. Com o mesmo raio, você chega no Y e faz outra semicircunferência. Ok? Elas se encontraram nesse ponto aqui. Ok? Eu chamo esse ponto de P. Observe que como eu usei o mesmo raio, você tem que essa medida e essa outra medida são iguais também, ok? Você tem a mesma medida. A bissetriz do ângulo é formado desse ângulo aqui, é formada fazendo a semirreta que sai desse ponto e intersecta o ponto P, ok? Então vamos aqui. A bissetriz nada mais é que essa semirreta aqui, ó. Essa semirreta cortou esse ângulo, o ângulo inteiro, em dois ângulos iguais. Ou seja, esse ângulo de cima e esse ângulo de baixo são iguais. Ok? Qual que é a justificativa para isso, dessa construção? Aqui você formou dois triângulos, o triângulo OX e P e o triângulo OY e P. Pelo caso de congruência de triângulo lado, 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 você tem que esses dois ângulos são iguais. Vocês já estudaram essa parte de congruência de triângulo, ok? Lado respectivo, e esse lado em comum. Então, lado, lado, lado. Bissetriz de um ângulo, então, é a semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais. Iguais. A mediatriz de um segmento de reta. A mediatriz de um segmento de reta é uma reta perpendicular a esse segmento que corta o seu ponto médio, ok? Como que você vai fazer? Usando o compasso. Você vai formar duas semicircunferências de mesmo raio, ok? O raio é um pouco maior que a metade da distância de A a B, ok? Concentro em A, você vai fazer
uma simples circunferência, o centro em B, a mesma coisa. Ok? Observe que elas se encontraram em dois pontos. Vou chamar o ponto P e o ponto Q. Você vai ligar esses dois pontos. Essa reta, vou usar os quadros aqui só para fazer a reta. Essa reta aqui, formada por esses dois pontos, é sua mediatriz. É uma reta perpendicular que corta o seu ponto médio, ou seja, essa distância daqui até aqui é igual a essa. Qual que é a justificativa? Ok? Você formou um losango com essas figuras. E uma propriedade do losango é que suas diagonais são perpendiculares e cortam-se ao meio. Logo, para fazer uma mediatriz, basta você fazer as simples circunferências, deve se encontrar em dois pontos, e faz a reta que liga esses dois pontos. Essa reta é a mediatriz do segmento.